Quero cumprimentar a todos os meus ouvintes e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Juarez, criador desse canal. E hoje nós vamos falar um erro gravíssimo que quase todos os pastores cometem. É o título que você já está vendo abaixo aí, né? É exatamente isso aí. Um erro gravíssimo que quase todos os pastores cometem. É muito importante você ficar até o final desse vídeo. Você vai aprender muito mesmo. Hoje eu estou fazendo um vídeo solito aqui, a minha filha Catiele não está junto, né? Ela deu uma saída com a mãe dela. Mas estamos aí para gravar esse vídeo de muita importância. Até era para mim ter feito há muitos anos esse vídeo até. Depois vocês vão entender por quê. Porque há muitos anos, né? Vocês já vão entender. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero ler uma palavra que está escrita em Jeremias 48:10, que diz assim, ó, uma palavra bem conhecida, mas ela condiz com o que nós vamos abordar aqui hoje. Antes de eu ler a mensagem aqui, eu quero agradecer a todos os meus inscritos aqui do canal. Que Deus abençoe todos vocês que estão chegando agora. Quero mandar um forte abraço aí para o jovem Jean, evangelista Jean, né? E também para o pastor Gaspar, que chegaram há pouco aí, para nossa irmã Zeli, que tem nos acompanhado também, e a Rosângela, que Deus abençoe, também ali a Marta, aonde a gente congrega ali, também a Luciana, também a Fabiana, a nossa irmã Maria, e talvez eu vá esquecer de algumas aqui, mas vocês não vão ficar chateados comigo, né? Porque na hora, se eu não anotei nada hoje, eu sempre às vezes costumo anotar, né? Então eu sei que vocês não vão ficar chateados comigo. Também a irmã Alessandra também, que eu estava esquecendo, que congrega junto comigo ali. E para o meu pastor, querido pastor Adelar, sua esposa, Deloni também. Enfim, para todos os meus irmãos e ouvintes e inscritos aqui neste canal. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui um versículo na Bíblia, daqui na Bíblia, ó. É na Bíblia. Tem que ser tudo pela Bíblia. A Bíblia diz assim, Jeremias 48, no versículo 10, que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vocês entenderam? Aqueles que fizeram a obra do Senhor relaxadamente, a Bíblia diz que é maldito. Isso é para os pastores. Claro que é para todos, é claro. Mas aqui hoje nós vamos abordar esse assunto sobre os pastores. Maldito, aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por isso que é um peso muito grande nos ombros daquele que verdadeiramente quer ser um pastor. Aqui em 1 Coríntios, no versículo 9 e no 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Sobre nós pesa essa obrigação. Veja bem. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre espontânea vontade, tenho recompensa. Mas se eu faço de obrigação, é porque a responsabilidade me foi confiada.
Vocês entenderam? Então, meus queridos, uma responsabilidade nos foi confiada por Deus. Vocês estão entendendo? É tremendo o que Deus fala com aqueles que verdadeiramente são pastores. Não pastores de enfeite. Porque para enfeitar não resolve nada. Tem que ser verdadeiramente com responsabilidade. Porque a Bíblia diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E, meus queridos irmãos, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Um assunto para quem... eu até esqueci de falar essa parte. Deus, por a sua infinita misericórdia, Ele confiou para mim esse maravilhoso dom do ensino da palavra de Deus. Então, aqui, esse canal aqui, pela sua misericórdia, é ensino da palavra de Deus. E esse ensino aqui é um ensino muito profundo, muito maravilhoso, que quase todos os pastores cometem esse erro por não agir dessa forma. Eu fui um dos tais que não fui abordado, eu cometi esse erro, e hoje eu vejo o quanto existem pastores que não têm responsabilidade. Meus irmãos, veja bem, eu me batizei, para nós chegar aonde eu quero chegar, eu me batizei em 1982, faz alguns anos, né? Bem, nessa época eu era jovem, eu tinha os meus 22 anos. E aí, meus queridos irmãos, eu com 22 anos, eu já era noivo da minha esposa, que graças a Deus até hoje estamos casados. Veja bem, eu estava noivo naquela época, e aí a gente se batizou junto, a gente jovem foi para a igreja. Só que existia um porém, meus queridos. Nós já tínhamos contato, nós já tínhamos tido relações. Vocês entenderam? Digamos que praticamente a gente já vivia junto, mas claro, a gente não tinha uma casa. A gente não tinha uma casa. A gente vivia assim, lá de vez em quando a gente mantinha uma relação sexual. Para vocês entenderem bem o que é que eu vou falar aqui. E aí nós se batizamos na Igreja Assembleia de Deus em 1982. E aí ninguém questionou nós. E eu, como não tinha experiência nenhuma, pensa bem como que uma pessoa nova, convertido, que está chegando agora no Evangelho, vai saber o que é o certo, o que é errado, se não houver ensinamento. Por isso que eu falei no princípio aqui, que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele me deu esse dom do ensinamento e eu vou usar. E ai de mim se eu não usar, né? Para que pessoas venham a ser alertadas. E aí eu e minha esposa se batizamos, fomos para o coral, até participação do coral, mas em pecado, nessa situação. Nós não éramos casados e nós mantínhamos a relação. Ninguém perguntou nada e continuou, né? É claro que depois, eu não lembro bem, assim, depois de 2, 3 meses, chegou um pastor em nós, que era um pastor que agora até já é falecido, e até vou contar um pedacinho dessa trajetória desse pastor. E esse pastor era muito querido, sabe? E
Deus revelou para ele que nós estava nessa situação. E ele veio e perguntou para mim: é verdade que vocês estão assim? Porque Deus falou comigo que vocês estão nessa situação e estão na igreja. Aí eu disse que era verdade. Eu não entendia muito bem, né? E aí esse pastor, ele falou com outro pastor, o superior a ele, e tirou a gente de comunhão, né? Eu e minha esposa, no caso a minha noiva na época, né? E a gente ficou fora de comunhão até casar, para poder novamente entrar em comunhão com a igreja. E foi muito maravilhoso o que aconteceu, porque graças a Deus, que Deus usou aquele pastor para advertir para nós que nós estávamos naquele erro, porque não precisava ter chegado a esse ponto. Isso aí deveria ter acontecido no começo, quando nós entramos na igreja. E hoje, o assunto é esse. Mas antes de nós entrar nesse assunto, aí esse pastor, ele desviou, ele ficou 22 anos desviado, e pela sua misericórdia de Deus, Deus me usou para me ganhar de volta para Jesus, depois de todo esse monte de ano. Bem, mas... E aí, Deus falou para mim que eu só simplesmente... Deus ia me dar essa oportunidade para me ganhar de volta para Jesus, para reconciliar, e Deus ia recolher ele. E bem assim aconteceu. Deus levou ele já. Bem, mas o assunto não era esse aí. Eu só comentei só para vocês entenderem que esse pastor foi muito querido para mim. Mas aí voltando ao nosso assunto que nós estávamos. Então, eu fui um dos casos que aconteceu que não deveria, não precisaria ter acontecido isso aí. E aonde nós vamos entrar agora. Muitas pessoas chegam na igreja e procuram o pastor e querem lembrar com aquela igreja. E o que é que acontece? O pastor não pergunta nada sobre aquela pessoa, a procedência, não pergunta se a pessoa é casada. No meu caso, poderia esses pastores ter perguntado: você está namorando? Você está noivo? Você vai se batizar? Você sabe que não pode manter relações sexual, não pode ter contato até o casamento, coisa e tal. Nada disso foi perguntado. E hoje o que acontece muito dentro das igrejas, meus queridos, é exatamente isso aí que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, em 82, hoje é 2023, né? Hoje nós estamos um bocado de ano já deixando para trás. Eu era jovem, estou com meus cabelos brancos hoje, graças a Deus, e estou muito feliz, casado com a minha esposa até hoje, com a minha primeira esposa, com muito orgulho. E aí, voltando no assunto, quantos pastores que cometem, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quase que me arrisco a dizer que quase todos os pastores estão nessa situação. Eles estão diante de um trabalho, mas eles não estão nem aí. E a Bíblia diz que ai dos pastores que levam a obra do Senhor relaxadamente, que apacentam o meu rebanho somente com cuidado na gordura, na lã da ovelha, né? Hoje em dia, meus queridos, os pastores estão preocupados, sabe com o que é? Com o número. Quantíssimo. Essa aí, não pergunto nada, recebe pessoa de qualquer maneira dentro da igreja, pessoas que estão amigadas, pessoas que estão no segundo, terceiro até quarto casamento, e por aí vai. E por aí a vida vai indo. E o que está acontecendo nesses final dos tempos que acontecendo que a Bíblia diz?
as igrejas estão ficando cada dia mais morna, mais morta, porque não existe ensinamento e esses pastores estão ali só para fazer número. Estão ali somente, me desculpa a palavra, para encher linguiça. Eles não querem falar, porque eles têm medo de perder o membro, eles querem pessoas dentro da igreja, eles querem números, eles querem dízimo. É lamentável falar isso aí, mas quase todos os pastores estão nessa situação. Não existe, eu digo já na minha própria igreja, às vezes não existe um escritório para a pessoa chamar uma pessoa lá para conversar. Eu venho de tal igreja e quero membrar aqui nessa igreja com vocês. Eu quero fazer parte dessa igreja. O que o pastor deveria fazer? Chamar a pessoa, logicamente, no escritório, conversar com a pessoa. Vocês são casados? Somos. Então a gente precisa da certidão de casamento atualizada. Isso é a coisa mais certa que tem. Mas vocês acham que eles pedem isso aí? Não. Não pede. Não pede. Meus queridos, aconteceu um caso comigo que eu vou contar para vocês. Por isso que Deus é maravilhoso e Deus me traz esse ensinamento, é muito profundo. É uma pena que os pastores não vão ouvir, a maioria não vão ouvir isso aí, que eu estou falando aqui. Mas, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, membros, obreiros, obreiras, jovem, vocês avisam o teu pastor aí. Passe esse recado para ele, porque Deus ele vai se agradar de ti. Deus ele vai confiar no teu trabalho. Isto se é que você tem temor de Deus e quer morar no céu. Porque tem muitos que não estão nem aí mais. Perderam o temor e para eles tanto faz, tanto fez. Eles querem estar na igreja ali só para cantar mesmo, para fazer um volume, né? Eles querem mídia ou foto, sei lá o que querem. Mas só que para entrar no céu, a igreja, ela tem que ter muita ordem, ela tem que ter decência. E o pastor está ali para fazer isso aí. Não adianta pregar doutrina, não adianta pregar que Jesus está voltando, só isso aí. Isso aí não resolve. O pastor, ele está ali para organizar, para que essa igreja vá bem. Entendeu? Meus irmãos, avise os pastores para fazer isso aí, para ver que a igreja vai começar a melhorar. Porque dentro dessa situação que vai tocando assim a moda louco, muitos estão entrando infiltrado. E por que está em cima dos altares pessoas pregando em pecado e adultério? E por que hoje não acontece mais os milagres? Por que hoje não acontece mais quase nada dentro das igrejas e o diabo entrou e está tendo êxito e vai continuar? Porque o pecado, ele entrou e entrou descancaradamente. Isto eu falo por mim, que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E por que não poderia ser evitado antes? Por quê? Meus irmãos, aconteceu um caso comigo faz pouco tempo. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque a pessoa até pode ouvir esse vídeo aí. E eu não quero magoar a pessoa, que a pessoa é uma pessoa bem, muito legal, assim, tira as coisas de Deus, é uma pessoa muito bacana, assim. Mas aconteceu um lance comigo. Eu tenho muito cuidado com as coisas de Deus, irmãos. Deus me livre de eu ter que dar santa ceia para uma pessoa que eu souber que está numa situação dessa. Eu pastoreava uma igreja num certo lugar, e aí o pastor responsável do campo, ele me trocou, pediu para mim que eu fosse dirigir uma outra igreja no mesmo campo, só que em outro bairro. Tá, para lá eu fui,
E eu fiquei um determinado tempo lá, né? E aí ele chegou uma certa feita para mim e disse assim: tu vai ter que voltar novamente lá para a igreja que tu estava lá. E aí eu voltei para essa igreja. E eu chegando nessa igreja, quando eu entrei, Deus falou para mim que eu olhei para a pessoa e Deus falou para mim que aquela pessoa ela estava em comunhão e participando da ceia, mas a vida dela estava complicada e o problema era no casamento. E nessa época eu comentei com a minha esposa isso aí. E até a minha esposa pensou, até comentou comigo: ah, mas isso aí não pode ser, não é assim. Não, mas vai ser, tu vai ver. E aí foi para lá, foi para cá, que eu comecei a mexer no ficheiro da igreja e eu não achei o nome dessa pessoa. Eu não achei. E eu, como gosto das coisas organizadas, eu gosto de saber quantos membros tem na igreja, qual o nome de cada irmã, de cada irmão. Eu gosto de saber o endereço, o telefone, se caso adoece, eu ligar para lá. Se precisar de fazer uma visita, vai ter um endereço. Eu gosto de ter tudo organizado. E isto Deus se agrada. Para ti que está aí desorganizado, que não está nem aí, não sabe nem quantos membros tu tem no teu rebanho. Isso aí é vergonhoso para ti. É triste ter que falar isso aí. Não precisava. Mas um pastor que não se coloca no lugar de pastor, ouvindo isso aqui, ouvindo esta mensagem que vem do coração de Deus, você deve mudar. E rápido. E rapidamente. E aí, meus queridos, procurei na ficha, procurei aqui, não achei o nome dessa pessoa. Os outros estavam tudo ok, que eu tinha deixado aquela igreja fazia pouco tempo. Só que essa pessoa, ela entrou depois que eu saí. E aí, quando eu voltei, essa pessoa estava em comunhão. E esse pastor que colocou essa pessoa em comunhão, foi um dos tais que não estava nem aí. Não pediu nada. E aí eu peguei, cheguei nessa pessoa e disse: olha, a tua ficha eu não encontrei. Você não fez o cadastro quando entrou aqui, assim. Não, o pastor não falou nada, não sei o que, tal. Então eu disse para essa pessoa: eu preciso dos documentos seus, preciso de identidade, preciso da certidão de casamento, coisa e tal. E aí quando eu falei na certidão de casamento, e quando eu falei que essa certidão de casamento ela deveria ser atualizada, essa pessoa já coçou a cabeça. E aí já foi a confirmação que essa pessoa estava enrolada. Porque as coisas de Deus têm que ser com muito temor. E aí essa pessoa começou a me questionar, que tinha uma certidão, mas era antiga, de tempo, não sei o que. Não, eu preciso atualizada de agora. Ah, mas essa certidão, ela tem um custo. Digo, sim, eu sei que ela tem um custo. Eu já sabia até o preço. Eu já tinha ligado para o cartório, porque eu já sabia que essa situação era desta forma, que Deus já tinha me revelado. Meus queridos irmãos, com muito esforço, essa pessoa me trouxe a certidão. Quando eu olho para essa certidão, essa pessoa, ela já não vivia com a esposa, já estava daquele jeito, que eu não vou comentar muito aqui, porque você já sabe o que eu estou falando. Pessoa que não estava mais com a sua esposa. É aquele negócio, meus queridos, de certos pastores que existe por aí. A sua esposa fica velha, eu vou arrumar uma novinha, né? Seu safado, seu pilantra, um dia Deus vai cobrar de ti. Um dia tu vai chegar lá no céu e a Bíblia diz que tu vai ser lançado na mais terrível escuridão das trevas. Você que levou a obra de Deus enganosamente. O pastor foi o mais relaxado, que não te corrigiu. Mas tu também,
porque tu sabe que não pode estar em comunhão nessa situação. E aí, meus queridos irmãos, tive que tirar essa pessoa de comunhão. Essa pessoa embraveceu, ficou bravo. Para mim, o meu importante, o meu negócio era com Jesus fazer a obra como Deus quer, né? Conforme a Bíblia manda. O que nós podemos fazer? Tem pessoas que não têm coragem. Tem pessoas que são covardes. Mas nós temos que ir pela Bíblia, pela palavra. Vamos deixar a nossa igreja escambar pelo pecado, mais que já está? Não. Vamos procurar a ter zelo pelas coisas de Deus. Porque a Bíblia disse aqui, que nos foi dada uma responsabilidade que me foi confiada. Essa responsabilidade foi nos confiada por Deus. E agora o que custa você organizar as coisas? Chega uma pessoa para membrar na tua igreja, você tem que saber. Eu sou casado. Tá, mas é casado. E aí? É casado. Mas e a certidão de casamento? Não, eu não vou pedir para constranger a pessoa. Vem cá, meu querido, quando você chega num departamento, lhe é exigido uma certidão de casamento atualizada, ou é preciso ter o CPF assim atualizado, ou isso e mais aquilo, você não tem que apresentar para as coisas do mundo. Agora que é para Deus, tem que ser tudo bagunçado. Meu querido, meu pastor, tem que ser bagunça? As coisas de Deus têm que ser além do que nós imaginamos. Lá no exército, quando você é convocado lá e fica lá para exercer lá, para você, o alistamento lá, que você vai servir o exército, lá existem normas, existem regras. E por que as normas, que nem uma norma dessa Bíblia que você não quer acatar? E lá naquele dia, como é que fica a situação, meu querido? Como que fica lá naquele dia? Como que vai ficar? Se nós não levar a obra de Deus, se nós levarmos de qualquer maneira, como que vai ser? Nós não vamos entrar no céu, não adianta. Então, se você não quer ter responsabilidade com a palavra, com a verdade, com Deus, você tem que largar. Porque é muito triste levar uma igreja à situação e da maneira que o povo está, que o povo descambelhou para o pecado. O povo está desenfreado, que nem estava aquele povo quando Moisés subiu ao Monte Sinai lá para orar, voltou, já tinha formado um bezerro de ouro lá. O povo estava obstinado pelo pecado, pelos deuses, aonde Moisés se irou ali, né? Assim está o nosso dia de hoje, meus queridos. Se o pastor for mole, for frouxo, já era. Uma coisa que eu sempre digo, o pastor é o professor. O aluno escuta e o professor dá a aula. Isso tem que ser, meus queridos. Eu sempre tenho o que eu aprendi nesses meus anos de caminhada e não cheguei até aqui com a cabeça branca para ser um derrotado e para estar ali de braço cruzado, tipo uma bobada dentro da igreja ali, os outros fazendo o que querem. O pastor é professor e os membros são alunos. O pastor fala e os alunos ouvem. E Deus se agrada. E eu creio, e eu quero acreditar que você não perca essa oportunidade para que Deus naquele dia não venha te cobrar. Porque Deus vai cobrar caro. Deus vai cobrar caro. Porque isto aí é uma coisa tão fácil de fazer
e você é tão covarde e não quer fazer. Eu creio que Deus vai falar contigo. Mais uma vez eu peço, meus queridos, se o teu pastor está nessa situação, não fala nada, deixa a igreja de qualquer maneira. Quando você ver que está chegando pessoas para membrar, passando para a tua igreja, ou até mesmo querendo se batizar, e você sabe que aquela pessoa está numa situação embaraçosa na sua vida, pega, desperta o teu pastor, para que ele acorde para a vida. Não bote pessoas de qualquer maneira, que não adianta botar de qualquer maneira. Temos que ter em mente que as pessoas têm que ser batizadas, libertas, transformadas, para que essa igreja venha a ser a verdadeira igreja Filadélfia, a igreja sem mancha, para ser apresentada naquele dia. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe a todos os ouvintes. E aqui quem se despede é o pastor Juarez, e até o próximo vídeo.